Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos, estamos concluindo hoje, é o nosso último capítulo, capítulo 16. Queria só relembrar o que nós vimos até aqui. Nós estamos fazendo um breve estudo das cartas do Novo Testamento. Iniciamos em Romanos e vamos até dezembro, até o final do ano, lendo um capítulo ao dia e estudando essas cartas, de Romanos até Judas. Então nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 8, a carta aos Romanos é bem doutrinária, ela explica a respeito da justiça de Deus, o que é a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo Jesus. Vimos que os capítulos 9, 10 e 11 falam um pouquinho sobre Israel, sobre Deus não ter abandonado as promessas que fez em relação à nação de Israel. Aquilo que ainda não se cumpriu, se cumprirá. E dos capítulos 12 até o 16, uma parte comportamental. O apóstolo Paulo pedindo, clamando, porque ele começa o capítulo 12 falando: eu rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, ele pede para que os irmãos se comportem, tenham atitudes coerentes com a vida que eles receberam em Cristo Jesus. Toda a carta aos Romanos, o começo ali principalmente, nós vemos que nós recebemos uma nova vida, que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e ele, ao ressuscitar, nos deu uma nova vida, nos ensina a vivermos esse novo modelo de vida que a Bíblia chama ali em Romanos capítulo 7, o modo do Espírito, sendo guiados, ensinados pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí ele termina a carta aos Romanos pedindo para os irmãos colocarem isso em prática, já que vocês foram justificados, receberam uma nova vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em vocês, então coloquem tudo isso em prática. E aí ele vai falando no capítulo 12, 13, 14, 15 que nós vimos, e hoje no capítulo 16, que é o último capítulo, o início do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 16, são saudações. O apóstolo Paulo está encerrando a carta, e aí ele lembra ali de vários irmãos e irmãs em Cristo, e ele diz: olha, saúdem a irmã Febe, saúdem Priscila, Áquila, eles arriscaram a vida por mim. E aí ele vai falando vários irmãos e irmãs que têm se dedicado, que estavam, se dedicando ao evangelho. E aí do versículo 17 em diante é o que eu quero ler com você, do versículo 17 ao 20, está escrito assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Veja que aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma recomendação para que os irmãos tomassem cuidado com aqueles que causavam divisões e que colocavam obstáculos ao ensino do evangelho. Aí ele diz assim: afastem-se deles, porque essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor. Pelo contrário, eles estão servindo só aos seus próprios apetites, aos seus próprios desejos. E é interessante porque ele diz como que essas pessoas agem. Aí ele diz assim: mediante palavras suaves e bajulação,
eles enganam o coração dos ingênuos. Amados, essa recomendação foi para a igreja de Roma daquela época e é para nós hoje. Nós temos vivido tempos difíceis. A volta de Cristo está cada vez mais próxima e nós sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, a palavra nos garante que a maldade aumentará e o amor se esfriará. Então, cada vez mais, quando nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, pessoas tendo aparência de piedade, mas sendo que egoístas, orgulhosas, prepotentes, pensam só em si mesmas. Então nós precisamos o quê? Tomar cuidado com esse tipo de pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo encerra a carta, amados. Ele encerra a carta aos Romanos fazendo essa recomendação. Ou seja, é algo que é importante, é algo que nós precisamos tomar cuidado, é algo que nós precisamos ficar de olho. Então, todo ensino que causa divisão, pessoas que vêm com aparência de piedade, olha o que diz ali, mediante palavras suaves e bajulação, eles enganam o coração dos ingênuos, ou seja, não são pessoas com palavras arrogantes, com palavras descuidadas, pelo contrário, palavras suaves, palavras de bajulação, mas que por trás disso tem o quê? Tem engano, tem um egoísmo, pessoas que vivem apenas para si mesmas. E aí a palavra nos declara que esse tipo de ensino, esse tipo de pessoa causa divisão e põe obstáculo ao ensino do verdadeiro evangelho. Amados, que eu e você tenhamos discernimento, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento e sabedoria para nós vivermos de maneira a glorificar a Deus e de não sermos enganados por esse tipo de pessoa que não. Sabe, amados, nós temos vivido tempos terríveis e nós precisamos ficar alertas. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que vêm levando um evangelho que parece lindo e maravilhoso, mas na verdade eles não estão servindo a Cristo, como nós lemos ali no versículo 18, mas estão servindo somente aos seus próprios interesses. Jesus já nos ensinou que nós podemos reconhecer as árvores por seus frutos. Então, que eu e você possamos compreender a vida daqueles que têm pregado, daqueles que têm ensinado, daqueles que têm se colocado à frente como se de fato eles estivessem servindo a Cristo. Que nós possamos acompanhar essas pessoas, perceber se elas estão perseverando de fato no ensino do Evangelho, se elas estão perseverando em amor, em humildade, se elas estão perseverando em servir a Cristo, ou se tudo que elas desejam é que a sua vontade seja feita e pronto, acabou. Sabe, amados, normalmente nós conseguimos identificar esse tipo de ensino. Eu chamo de heresia, porque isso daí é heresia quando a pessoa não está servindo a Cristo e só está servindo aos seus próprios apetites, ela manipula a palavra para o seu próprio bem e aí acaba se transformando em heresia. E nós podemos identificar isso exatamente com o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 17, quando causa divisão e coloca obstáculo no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Quando nós identificamos ensinos que acabam gerando divisão no corpo de Cristo, e aqui eu falo divisão no sentido de normalmente essas pessoas têm a tendência a serem arrogantes, orgulhosas, só o ensino delas é o correto, só o ensino delas é o verdadeiro. Não funciona assim, amados, nós sabemos. A igreja é formada por homens e mulheres que creem em Cristo Jesus. E hoje nós sabemos que existem, por exemplo, várias denominações, várias comunidades em que a igreja, partes da igreja se reúnem nesses locais. Eu não posso chegar aqui e dizer que só o meu ensino é verdadeiro. Se eu chegar aqui e falar que só o meu ensino é verdadeiro, para vocês não ouvirem ninguém mais, é só o ensino do Ministério Vida que é verdadeiro.
Isso é uma heresia. Isso é alguém que está causando divisão e querendo colocar obstáculo ao verdadeiro ensino do Evangelho. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Eu jamais falaria uma coisa dessa, porque nós sabemos que existe o verdadeiro Evangelho transmitido pelos filhos de Deus, e os filhos de Deus, eles congregam em diferentes lugares. Eu não posso dizer que só o meu ensino é verdadeiro. Existem filhos de Deus, homens e mulheres que temem ao Senhor, que nasceram de novo e que estão ensinando e propagando o verdadeiro evangelho em diferentes denominações. Da Assembleia de Deus, Irmãos Batista, Irmãos do Avivamento Bíblico, Irmãos da Presbiteriana, enfim, não vou falar todas aqui, mas quantas e quantas denominações nós temos. E a palavra está sendo transmitida, ensinada. Então, cuidado com ensinos que causam divisões e que colocam um obstáculo ao verdadeiro evangelho. Existem muitas pessoas que, na verdade, se dizem cristãs, mas elas não estão servindo a Cristo. Pelo contrário, elas estão servindo somente aos seus próprios apetites. Nós aprendemos principalmente nos capítulos 14 e 15, principalmente o capítulo 14 de Romanos, que nós podemos viver em comunhão e em paz, apesar das diferenças. Nós vimos aquelas diferenças que não ofendem, que não atrapalham o evangelho, que não comprometem as verdades do evangelho. Nós podemos sim viver em paz, uns com os outros, como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Então, cuidado com aqueles que causam divisões. Esse é um conselho, uma recomendação da palavra de Deus para nós. Então, é assim que o apóstolo Paulo concluiu a carta aos Romanos, e entendemos da parte do Senhor que esse conselho é importante, senão ele não concluiria uma carta exatamente falando isso. Então, glória a Deus por isso, e amanhã nós iniciaremos a primeira carta aos Coríntios. As duas cartas, primeira e segunda carta aos Coríntios, são extraordinárias e nós vamos aprender muito sobre muitos temas que estão descritos nessas cartas. Então, a partir de amanhã, 1 Coríntios. Então, vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensino, obrigada porque o Senhor é quem nos mantém firmes, obrigada porque o Senhor é quem nos fortalece. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos dê discernimento, entendimento. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós não sejamos enganados por pessoas que não estão servindo ao Senhor. Pelo contrário, estão servindo somente aos seus próprios apetites. Pai, que nós não sejamos enganados, mas que nós possamos nos manter firmes no verdadeiro evangelho, um evangelho que está pautado na fé, no amor, na perseverança, na santidade, na justiça, na paz. Que nós possamos viver esse verdadeiro evangelho, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, mas nos afastando daqueles que causam divisão, daqueles que colocam obstáculos no verdadeiro ensino. Que nós possamos ter discernimento para nos afastar dessas pessoas, assim como o Senhor nos recomendou aqui. Pai, nos ajuda, Pai, a vivermos nesse tempo, um tempo tão difícil, um tempo em que as pessoas têm sido tão egoístas, arrogantes, prepotentes, preocupadas somente com as coisas desse mundo aqui. Senhor, nos ajuda a vivermos de fato para a sua glória. Nos ajuda a vivermos um verdadeiro evangelho, um verdadeiro cristianismo. Que a nossa vida seja para a sua glória, em cada detalhe do nosso viver, em cada detalhe do nosso dia a dia, Pai. Nos ajuda e nos ensina. Nós queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Queremos que a nossa vida manifeste a sua vida. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.